A Câmara de Campinas manteve o parecer negativo das contas de 2002 da ex-prefeita Isalene Tiene durante a sessão desta quarta-feira. Confira os detalhes da votação na reportagem de Rafaela Dias. A votação das contas de 2002 da ex-prefeita Isalene Tiene começou com a leitura do relatório conjunto das comissões permanentes de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade. O vereador Marcos Bernardelli destacou que o documento do TCE identificou problemas na aplicação mínima de recursos na educação, que ficaram abaixo do exigido por lei, déficit na execução orçamentária e também no lançamento de receitas obtidas com multas de trânsito. O relator do projeto afirma que a decisão da Câmara sobre os relatórios de contas dos ex-prefeitos é política, mas segue as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Evidentemente que nós não podemos tirar esse viés de uma votação de cunho político, mas as comissões elas se baseiam tanto a Finanças e Orçamento e a Legalidade dentro do contexto do que advém do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com 21 votos favoráveis e 8 contrários, a Câmara manteve o parecer do TCE que reprova as contas de 2002 da ex-prefeita Isalene Tiene. Ela não compareceu à Câmara, mas mandou um representante, o advogado Lauro Câmara Marcondes. Ele foi chefe de gabinete durante a gestão de Isalene Tiene na cidade. Agora, o decreto deve ser publicado, então, no Diário Oficial da cidade e, na sequência, o resultado enviado ao TCE, que vai tomar as devidas providências. Entre elas, suspender os direitos políticos de Isalene pelo prazo de 8 anos não cumulativos. Sobre a vinda do advogado Lauro Câmara Marcondes, o vereador Marcos Bernardelli acredita que não prejudica a decisão da Câmara a ausência dos ex-prefeitos. Como advogado de carreira, eu digo que é muito positivo a presença ou do próprio interessado ou de um representante legal, que no caso é um advogado. Vem realmente a demonstrar que aqui todo o direito à defesa ele está sendo concedido, não há cerceamento de absolutamente nada. Então é muito positivo a presença do representante aqui, vai fazer até com questões técnicas poderão ser abordadas, mas em momento algum nós teremos qualquer constrangimento por estar ou o próprio interessado ou um advogado aqui ou representando. O representante da ex-prefeita abriu a sua fala afirmando que mesmo com as mudanças regimentais da Câmara, ainda não existe amplo direito de defesa para os ex-prefeitos. O que está sendo feito aqui no presente momento é uma melhoria do que havia antes, mas ainda não é um amplo direito de defesa garantido pela Constituição. Não se deu oportunidade à prefeita Isalene, através dos seus advogados constituídos, para que pudesse fazer o exercício do amplo direito de defesa nesse procedimento. Marcondes reafirmou a votação política da Casa, lembrou que foi chefe de gabinete no mandato de Isalene, questionou a mesma execução orçamentária que foi aprovada em 2001 na gestão Antônio da Costa Santos, o Toninho, o que, segundo ele, foi incoerente, e defendeu ainda que é impossível não cometer erros durante uma gestão tão complexa como a de uma prefeitura municipal. Ao administrador público é dado em determinado tempo um mandato onde ele tem que tomar inúmeras, centenas, milhares de decisões político-administrativas. E é óbvio, Vossas Excelências aqui como vereadores sabem disso, ninguém consegue tomar tantas decisões sem cometer algum erro. Todos cometem erros. O advogado afirmou ainda que o governo Isalene herdou dívidas da administração, que conseguiu reduzi-las e que em nenhum momento agiu de má fé. Sobre o lançamento de receitas obtidas com multas de trânsito, Marcondes afirmou que as mesmas contas apresentadas pela INDEC na época foram aprovadas. E sobre a aplicação de recursos na educação, ele afirmou que foram investidos 25,71% e não 24,8%, como informou o TCE. Ele garantiu que o tribunal deixou de fora despesas de previdência e vale-transporte. Ele defendeu as obras feitas por Isalene e afirmou que foi um governo honesto. Não houve má-fé, não houve perseguição ou benefício a quem quer que seja naquele exercício de 2002. Foram exigidos 2/3 dos votos para aprovação. Votaram contra a bancada do PT, além dos vereadores Luiz Carlos Rossini, do PV, Gustavo Peta, do PCdoB, Aurélio Cláudio, do PDT, e Jairson Canário e Cid Ferreira, do Solidariedade.
Os relatórios dos pareceres do TCE sobre as contas dos ex-prefeitos Hélio de Oliveira Santos, Demétrio Vilagra e Pedro Serafim já foram votados pelas comissões de Finanças e Orçamento e também de Constituição e Legalidade. Estão sendo encaminhados para a presidência da Câmara, que vai definir ainda a data para leitura e votação, que deve acontecer em novembro.